Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Firewall. Obrigado pela presença. Aqui comigo, algumas pessoinhas bem legais para falar sobre IAM. A gente vai trocar uma ideia, destrinchar bastante o assunto, ajudar você que quer conhecer, seja para colocar na sua empresa uma política um pouco mais bem definida, ou até mesmo você que quer trocar de área, sair de uma área de dev, talvez ir para uma área de segurança, ou até mesmo quer conhecer um pouco mais o assunto para melhorar o seu entendimento, seus conhecimentos. Conta aqui conosco para nos ajudar nessa trajetória. Não tô sozinho, comigo aqui tem algumas pessoas. Cooper, novamente. Brunão, sempre presente aqui. Já pessoas fixas aqui. E Cooper, quem tá complementando a mesa que vai nos ajudar a falar sobre esse assunto? Não, hoje a gente vai falar de um assunto que é, na minha opinião, um dos mais importantes, né? Quando a gente fala de segurança e de pessoas. E a gente trouxe o cara de IAM do Brasil pra cá, tá? Geraldo Bravo. Obrigado aí, Geraldo, por ter vindo. O Geraldo, ele é executivo já na área de cibersegurança, aí atua há mais de 12 anos, né? Na gestão de negócios, de grandes empresas, como McAfee, CyberArk. É especializado na gestão de segurança, em gestão de segurança de identidade. E hoje em dia está atuando na estratégia de go-to-market, de cibersegurança para a América Latina inteira, né? Da AGM SecTech, é isso? Isso aí. Um prazer aí estar com vocês, pessoal. Como eu falei, né? A gente já passou por todas as áreas, né? Já trabalhamos em SOC, já trabalhei em entrega, pré-vendas, vendas. Agora a gente está pegando essa experiência e criando oferta, trazendo novidades para o mercado, né? A gente vê que o convidado entende do assunto quando o nome dele já fala, né? Geraldo Bravo. É o nome de presença. Você sabe o que acontece. Que massa. Geraldo, tem bastante coisa para falar hoje, mas a gente tem um padrão e eu gostaria de pegar uma opinião sua, tá? É mais só pra gente ter um clichê, né, que a gente tá acostumado a fazer. Na sua opinião, o que existe além do Firewall? Além do Firewall, a gente já vai falar hoje, identidade. Porque tudo converge para a identidade. Se você parar para pensar, como eu disse, eu acompanho, vi falando de engenharia social, falando de CASB, falando de acesso remoto, falando de uma série de itens. No fim, o que se busca quando se faz um ataque, quando se tenta criar uma brecha de segurança? Impersonar alguém. E quando você impersona alguém, você está assumindo aquela identidade e todo o pacote de permissões e acessos que aquela identidade vai ter. Então, assim, tinha até uma frase que algum analista, alguma publicação disse que o novo campo de batalha da cibersegurança é a identidade, né? O perímetro hoje é a identidade. Cada pessoa é um perímetro. Então, isso que tem além do firewall. Ah, que bom. Mano, simples e direto, né? Na verdade, é padrão, inclusive. Não, muito bom. E quando a gente fala de identidade, a gente tem visto que a evolução das ferramentas de segurança que trabalham com identidade tem sido muito grande nos últimos anos, né? A gente tem visto algumas ferramentas de segurança que não evoluíram tanto, mas quando a gente fala de identidade, nossa, parece que quando a gente olha para 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente está vivendo em outro mundo, né? Sim, teve alguns percursores, alguns drivers para isso tudo, né? Se a gente parar para pensar, 3 anos atrás, o que a gente estava fazendo? Pandemia. Tava todo mundo saindo na marra de um ambiente ainda um pouco tradicional, com aquele acesso centralizado. Vai todo mundo para casa, todo mundo vai acessar remoto. E como é que faz? Então, assim, teve que ter um avanço mais acelerado. Forçado, inclusive, né? E assim, era uma ideia, né? E eu acho legal que era uma ideia que todas as empresas tinham, né? Do trabalho remoto, né? Vamos colocar todo mundo para trabalhar remoto? Só que ninguém queria bancar essa mudança, né? Então veio na marra, falou, agora não tem jeito, vai ter que ir para casa. Como é que a gente vai fazer? Então foi um gigantesco teste em produção para todo mundo, né? Verdade. Sim. A pandemia foi um catalisador dessa mudança aí, né? Dessa evolução, né? Acelerou muita coisa nessa evolução, como também acelerou muita coisa nos ataques. O pessoal ficou mais criativo. Gerou mais problemas também, né? A superfície cresceu demais, né? Então,
todo mundo teve que se mexer numa velocidade diferente, com ideias diferentes e ter uma criatividade que não era tão demandada antes. O mundo de cyber ele evoluiu de uma maneira nesses últimos 3 anos, assim, estrondosa, né? Sim. Estrondosa. De Assim, preparação, estudos, tecnologias em si também, né? Quando a gente fala até de identidade em si, mas fala de acesso, fala de pessoas, se você parar para pensar, você falou dos 3 anos, mas há 4, 5 anos tinha empresa assim que não tinha nem organização interna. Vou falar, um Active Directory. Né? Não tinha era usuário e senha separado para todo mundo, então você encontrava muito esse cenário. E começou a ficar inviável, porque teve essa evolução dos acessos, aplicações web, uma série de facilidades que a cloud também trouxe ao mesmo tempo, né? Essa evolução da cloud foi bem acompanhada desses fatores como pandemia, então o mundo que a gente conhecia de TI, de segurança, não existe mais. Né? De 4 ou 5 anos para cá. E a superfície cresceu muito, né? Ainda mais quando a gente fala do supply chain e tal, que aumentou exponencialmente ainda essa superfície dos problemas, né, para mitigar. Eu concordo com você, a identidade é a parte central ali dos problemas, né, na verdade. Sim. Antes de entrar na parte de explicação, algumas dicas e tudo mais, em questão de IAM, quando a gente fala de identidade, hoje tem alguma definição um pouco mais centralizada quando a gente fala de identidade? Identidade pode ser a minha conta dentro da empresa, ou a identidade de um servidor também pode ser considerada? Como tem alguma segmentação, principalmente para as empresas que estão indo para esse mundo um pouco mais organizado, envolvendo identidades? Quando a gente fala de identidade, você tem que entender que ela não necessariamente é uma identidade humana. Ela não necessariamente está associada com uma pessoa. Você vai ter a sua identificação, não vamos falar de usuário, mas você vai ter a sua identificação, você vai carregar um perfil, vai carregar uma série de acessos, permissões, vai ter um histórico que pode ser analisado também. Mas hoje em dia, e já há muito tempo, isso cresceu muito, existe a identidade não humana. Então existem as aplicações, os scripts. Quando a gente fala de cloud, hoje tem o Everything as Code. Então tudo está sendo feito via código. Só que para esse código executar determinadas funções, ter um privilégio, ele tem que ter um identificador. Então tem access key, tem uma série de itens técnicos que podem ser usados, mas no fim é uma identidade não humana que você também tem que ter um certo tipo de controle, uma administração e, lógico, segurança. Você tem que ter uma proteção para aquilo. Então o conceito de identidade ele é bem amplo. Então assim, ele é todo o pacote de acessos, permissões que uma entidade vai ter no seu ambiente. Eu gosto de pensar na identidade assim, né? Por exemplo, eu lá em casa, eu tenho uma identidade, eu sou pai, né? É uma das minhas identidades. Eu sou esposo, né? É outra identidade. Na empresa, eu sou um colaborador, é uma outra identidade. Na padaria, eu sou um cliente, é uma outra identidade. Então, a mesma pessoa carrega múltiplas identidades. Quando a gente fala do mundo digital, não são 4 ou 5, né? São 300, 400 identidades diferentes que as pessoas carregam. E quando a gente olha para os objetos, né, para as entidades, como você falou, esse número vai lá para cima, né? Porque tudo é uma identidade, né? Sim, e esse crescimento foi o que, se a gente olhar ali, o mercado de identidade ele tem ali seus 20 anos ali, que ele tem uma estrutura forte mesmo, né? Ele começou a crescer. E se você parar para pensar, as empresas eram muito menores, tinham muito menos sistemas, muito menos acessos, como eu falei. Muitas não tinham uma centralização dos usuários. Por quê? Porque, assim, funcionava. Conforme foi crescendo, você foi criando barreiras e dificuldades na administração. E aí os problemas foram acontecendo. E aí, aquela velha sequência. As empresas maiores começam a ter esse problema, as menores também, né? As médias, as menores. E aí os sistemas começaram a evoluir. Começaram a pensar, a gente precisa centralizar isso de alguma maneira. É um gap de segurança. Se a gente centralizar, vai ser muito mais fácil de eu controlar, de eu perceber quando vai ter algum problema. E os problemas aconteciam, né? E com o tempo foram aparecendo as
as outras disciplinas, né, da gestão de identidades que foram sendo necessárias. Mas, a priori, a centralização foi o primeiro tema para toda essa questão da identidade, né? Olha, isso já faz, na verdade, a gente entrar no tema do episódio. Eu tenho inúmeras identidades, eu tenho inúmeros tipos de acessos, e agora? Vamos gerenciar. Exatamente. Eu entro no IAM, né? Exatamente. Então, basicamente o foco do IAM é essa ideia, né? De trazer uma gestão, uma organização um pouco mais facilitada dessas identidades. É que quando a gente fala de identidade, no exemplo que eu dei, talvez eu não precise de autenticação para entrar em casa, para entrar na padaria. Sim, as identidades físicas, Mas né? quando a gente fala de identidade digital, eu preciso de autenticação, de autorização, de uma série de outras coisas, né? Se você parar para pensar, você precisa de autenticação. Você tem a chave Tem a da chave porta, de casa. É uma autenticação. do É portão. verdade, Então, assim, você tem É um você tem a tipo, sua né? senha. Então, você autenticou. Isso está associado com a sua identidade na sua casa. Você tem a chave da porta. Às vezes, sua filha pequena não tem a chave, então ela não tem esse privilégio. Você tem o acesso na conta do banco. As pessoas... Né? E quem tem portas com fechaduras digitais, por exemplo? Sim. Desbloqueia por um aplicativo, por alguma porta? Às Uma vezes senha, um aplicativo. Pode então, ser. Assim, você viu A como própria biometria, né? Você viu como a tecnologia imita a vida, né? A vida imita a arte, né? Então você tem o seu privilégio, você tem a sua identidade, você tem os seus papéis, né? Você tem as suas funções e é bem isso. A ideia de você fazer isso com os colaboradores, os funcionários dentro de uma empresa, é você conseguir organizar isso de maneira segura, eficiente para o seu negócio, mas, lembra, né? Disponibilidade, integridade, você não pode dificultar a ponto da pessoa não conseguir exercer a função dela. Aí a gente entra em outros conceitos, né? Que é o conceito de... Antigamente era somente o mínimo privilégio necessário. Então, assim, você vai controlar a identidade da pessoa para quê? Para ela ter as permissões necessárias para ela fazer o trabalho dela, porém não mais. Não mais do que o necessário. Senão vira uma brecha de segurança. Vira um risco, na verdade, né? Não vira uma brecha, vira um risco. E hoje em dia a gente chama de Zero Trust, né? Tem vários nomes, né? Hoje em dia, na verdade, falando de privilégio, né? Então, você vê como esses conceitos, essas técnicas de segurança vão evoluindo e vão acompanhando cada uma das melhorias ou também das dificuldades aí que vão Acompanha a surgindo, né? maturidade do mercado, das empresas, né? Pegando essa linha que a gente tá no momento mais agora de explicação, eu acho, né? De partes teóricas em si, né? Então a gente pode dizer que o IAM ele vai centralizar esse gerenciamento, focado mais agora no âmbito de empresa, não do identidade Não. A identidade da padaria acho que vai sair agora. A gente tem um ambiente centralizador, onde eu consigo tratar todas essas gestões envolvendo as minhas identidades, né? É certo dizer que isso vai tratar do ciclo de vida da identidade, essa ferramenta, o IAM? Também. Se a gente for tratar IAM, a gente começa a separar ele em 3 principais áreas, 3 principais disciplinas, né? A primeira disciplina a gente pode chamar de Access Management. Que vai englobar... Aí a gente vai entrar naquele triângulozinho de IAM. Acho que é bacana falar pro pessoal então, assim, conhecer. Se a gente começar a organizar, vai ter a parte de Access Management, a gestão de privilégios, a gestão de acessos, né? Que aí entra o ciclo de vida, entra toda essa parte. E aí tem uma outra área, que aí a gente vai falar um pouco depois, e normalmente até a sequência que as empresas seguem, né? Que é a parte de governança. A governança já é uma sequência de todo esse assunto, onde você vai fazer uma manutenção, vai fazer um dia a dia, mas voltando, o ciclo de vida, você começa controlando, né? Como você perguntou, você começa controlando como vai acontecer, como essa identidade vai surgir, vai existir, vai deixar de existir dentro da empresa. São os 3 processos que eles chamam, né? Que é o joiner. Então você entrou na empresa, Bruno entrou na empresa, vamos criar uma identidade, um usuário, permissões. Ao longo do tempo você pode mudar de área. Então é o conceito do mover. Então você saiu de TI e foi para vendas. Você não tem que mais ter acesso administrador nos servidores, mas você tem que ter acesso no CRM.
Então você muda o pacote de permissões. Então é o mover, você mudou de área. E tem o leaver, né? Saiu da empresa. Beleza, vamos cortar esse acesso, vamos encerrar essa conta. Então o primeiro conceito do ciclo de vida da conta é você olhar essas três fases, essas 3 etapas da identidade, né? Então assim, gestão de ciclo de vida. Tá lá dentro das disciplinas, você começa controlando todo o nome mesmo já diz, né? Essa vida da identidade. Sim, sim. Não só a identidade, o acesso do Gabriel na empresa X, por exemplo, Sim. Mas a gente pode entrar no âmbito de identidade de ativos também, né? Exatamente. Como eu falei, a identidade, a gente chama de identidade para não dizer o usuário dele. Porque é um pacote, né? Um pacote que vai conter permissões, equipamentos, a sala que ele pode acessar com o crachá dele, tudo isso faz parte da identidade dele. Então, assim, tem até a parte física da coisa, né? A gente tá falando aí da parte lógica, mas se associa até a parte física, né? Também no IAM a gente associa a parte física? Você pode trabalhar tudo isso junto, porque é o conceito da identidade no conceito da empresa como um todo, né? Então, assim, você pode tratar isso também. Na verdade, eu acho que o buraco é bem maior do que a gente tá pensando aí, né? Esses dias eu vi um fabricante, que ele é um service provider, né? Faz a parte de identidade física e lógica e física também. Sim. Com a mesma identidade, ele controla os acessos aos ativos digitais e aos ativos físicos. Tá dentro de uma sala, entrar numa porta, enfim, bem interessante. Pô, que massa, Legal. sim. Eu tava junto nessa reunião, inclusive. sim. É que eu não tava prestando realmente. atenção, mas eu tava junto, né? Sim, realmente tem um mundo aí que a gente pode explorar quando a gente fala de identidade. Acho que deu pra gente bater bastante no ponto de explicação, conceito, essa parte. Um ponto importante para a gente começar a falar como dicas para empresas, para profissionais de segurança. Qual que é o momento certo, então, para uma empresa começar a investir no IAM? O fato de eu ter 5 usuários e 5 identidades diferentes, já faz sentido eu começar a olhar? Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre como seguir. Você pode dar alguma dica envolvendo esse aspecto? Não, sempre. A ideia é que sempre é necessário cuidar das identidades, ter uma gestão das identidades, mesmo que, por mais básica que seja, você consegue isso, por exemplo, né? Você falando de dicas, você consegue, por exemplo, indo para uma ferramenta de gestão de acesso. Que aí você cria um Access Management, né? Basicamente, trazendo um single sign-on, você já está criando uma gestão de identidade já muito mais eficiente do que você ter, sei lá, sua conta do Amazon, né? Sua conta do e-mail, sua conta do Office. Então, você tendo um portal único para todo mundo acessar com uma credencial única, isso aí já diminuiu o risco, já diminuiu a superfície de ataque, já diminuiu uma série de problemas que você possa ter. Desde que bem configurada esse single sign-on, né? Na verdade, a segurança toda depende de você ter uma configuração, né? A ferramenta sozinha, ela não te ajuda em nada. Você pode ter Tava escutando aí vocês aí, você pode ter um XDR, um EDR, você pode ter a ferramenta que for, a mais avançada. Se ela não estiver bem configurada, ela não vai te ajudar. E, como você falou, a gente tá falando aqui de ter toda a parte de ciclo de vida, uma parte de gestão de acesso, um single sign-on. Todas essas ferramentas, quando você tem 5 usuários, como você falou, simples, né? Você põe uma pessoa só, consegue administrar isso. Agora, quando você tem 100, 1000, 10 mil pessoas, aí ferrou. Aí você começa também a ter a necessidade, principalmente, de automação. Que aí você começa a entrar com outra técnica, outra disciplina da parte de IAM, que é a parte de provisionamento. Que aí você começa... Integrações também, né? Exatamente. Então você viu que a gente falou do joiner, do mover, do leaver, a gente falou da gestão de acesso. Então, tudo isso ele vai precisar de um portal, vai precisar de um perfil para saber o que ele pode, o que ele não pode acessar, quais aplicações vão aparecer no portal dele. Alguém vai ter que fazer isso. Sim. Eu já vi alguns casos de integrações
que ajudam muito, principalmente no dia a dia de outras áreas da empresa. Eu já vi um exemplo de RH que integra a ferramenta de IAM para criar identidade, sem ter que chamar para o time de TI. Tem algum outro exemplo que ajuda muito quando a gente fala de integrações? Esse é o principal conceito do provisionamento, né? O sonho de toda empresa é você conseguir chegar no ponto de a pessoa foi admitida, o pessoal do RH deu entrada lá no sistema de RH, automaticamente vão ser disparadas todas as solicitações. Então, cria usuário de rede, cria usuário na aplicação A, B e C, cria usuário no CRM, disponibiliza para ele o acesso no portal já com essas aplicações pré-configuradas para ele. Então, esse é o conceito de provisionamento. Em toda vez que uma nova aplicação for disponibilizada para a empresa, ela já vai ser disponibilizada para as pessoas que estão nos grupos corretos. E toda vez que alguém for adicionado, alterado, né, for movido de grupo, for movido de perfil, né, como a gente chama, ele também vai ser automaticamente... vão ser removidos ou adicionadas aplicações e acessos para ele automaticamente. A exclusão também entra nesse mérito, né? Exatamente, é a questão do provisionamento. Quem é o responsável dentro da empresa por definir essas políticas de provisionamento e desprovisionamento? Então, assim, você vai ter a área de identidades, isso é muito importante. Algumas empresas, devido ao tamanho, ao pessoal, a gente sabe que é uma limitação de muitas empresas, é uma função acumulada de pessoas de segurança. Porém, isso é uma atribuição nas maiores empresas da área de gestão de identidades, junto das áreas de negócio, RH, né, e todos os envolvidos, eles vão definir esses perfis, configurar nas ferramentas para que haja toda essa automação. E nesse ponto entra mais uma parte da gestão de identidades. Então, a gente já está provisionando, já está fazendo todo o processo de joiner, né, de ciclo de vida. Entra um outro processo que veio ao longo do tempo se tornar cada vez mais importante, que são as aprovações. Então, não necessariamente a pessoa vai ter acesso a determinada aplicação, a determinada função, a determinado perfil 100% do tempo. Algumas vezes ele pode solicitar para uma GMUD, ele pode solicitar para uma operação específica, ou quando a pessoa for movida de grupo, for incluída em algum perfil diferente, o gestor da aplicação, ou o gestor da área, ou o gestor da pessoa, dependendo aí da organização, vai aprovar esse tipo de acesso. Então, essas aprovações também entram de maneira muito importante no controle e no ciclo de vida, né? Você tem que dividir a responsabilidade, né? Não tem que trazer isso tudo para o pessoal de identidade, né? Você não entende, ou pelo menos não é o especialista no negócio, você é o especialista nas identidades, né? Então, o pessoal de identidade trabalha junto com as outras áreas para definir a melhor política, dependendo do caso, né? Exatamente. As aprovações necessárias, Exatamente. os fluxos e tal. Exatamente. Entendi. Então, envolvendo também acessos temporários, inclusive. Então, Sim. com uma ferramenta de IAM, por exemplo, eu consigo provisionar um acesso temporário, retirar, entrando no mérito de controle, né? E como você até perguntou, um outro exemplo de integração, tem a integração do RH. A pessoa foi contratada, mudou de área. Provavelmente a mais ou foi usada, demitida. inclusive, né? E, na verdade, é uma das mais importantes, porque você já pega o pacote maior de permissões. Sim. Você falou de acesso temporário, uma outra integração, você integra sua gestão de identidade com ferramenta de ITSM. Para Então, você acompanhar abre um chamados. chamado e fala, ó, o Bruno vai estar aqui essa semana trabalhando aqui no sistema X. Vou criar um usuário, já tem o formulário, você já põe lá as permissões que ele precisa, os gestores das áreas já aprovam e automaticamente a conta para ele já é criada. Que legal. Então, acho que pode dizer também que é de comum acordo o uso para a cadeia de supply chain, né? Também. A cadeia de supply chain ela é muito importante porque vai desde a produção de software, a geração de políticas internas de negócio. O supply chain ele é bem amplo. diverso. Fornecedores, né? Bem amplo. terceiros, Exato. E você tendo essa capacidade de integração, né, com ferramentas, você pode integrar com CRM, você pode integrar com uma série de coisas para gerar novas permissões temporárias, e isso é outro passo importantíssimo. Então você viu, a gente já
tá caminhando aqui numa linha do tempo, né? Então, assim, tem ferramentas tem integrações, né, de criação de usuário, integrações para alteração do usuário. O usuário é temporário, então é uma semana. Daqui uma semana, automaticamente aquele usuário vai ser bloqueado, as permissões retiradas. Então, esse é um conceito. E aí a gente entra até num outro conceito, que aí vocês são especialistas, que é o quê? Dei permissões. Dentro dessas permissões podem entrar privilégios. Sim. Então, o cara vai ter também acesso via PAN a determinados ativos que são mais críticos. Sim. Trouxe um prestador, trouxe alguém para fazer uma manutenção, trouxe, né, alguém... Trouxe não, né? O trouxe é muito engraçado, né? Ele está conectando aqui no meu ambiente, né? Ele já ganhou acesso e vai entrar nos servidores via PAN. Sim. Isso também entra no pacote de ferramentas e funções da gestão de identidades, né? Da gestão de ciclo de vida. Até falando nesse ponto, o IAM e o PAN, eles têm uma área de sombra ali, né? Sim, vamos pensar o IAM como a disciplina total. E o PAN, ele é um subgrupo, ele é uma funcionalidade, assim como o controle, o Access Management, o Single Sign-On, gestão de ciclo de vida, o PAN é um dos pontos ali dentro. Porque aqui a gente está falando de maneira global, então, assim, desde o presidente da empresa até um prestador temporário, todo mundo vai ter identidade controlada, gestão de ciclo de vida e etc. Mas algumas pessoas vão estar num grupo, né, num subgrupo que precisa de acesso privilegiado em algumas máquinas. Então, vamos via PAN. Então, assim, é parte total da disciplina de Identity O PAN Management. é aquela camada extra que protege contra o erro do usuário, enfim, né? No IAM a gente faz a gestão da identidade do usuário. Mas a gente faz a gestão do acesso? É aí que entra o conceito de PAM também, mais forte. Da gente conseguir fazer com que um acesso seja controlado, sem senha, que seja gravado, por exemplo, né? É aí que entra essas principais diferenças em si. Mas, como você comentou, é muito importante o trabalho em conjunto. Porque idealmente a empresa vai ter as duas coisas, né? Com toda certeza. E se a gente falar até de evolução, aí a gente entra um pouco no quesito técnico, você para pensar no acesso da pessoa. Então você já tem toda aquelas maneiras de acesso password, LAS, etc. Mas focando aqui na parte do PAN, na parte privilegiada, acessar um servidor, um ativo, como a gente evoluiu na questão nuvem, na questão aplicações mais modernas, né, autenticações, né, tem padrões de autenticações diferentes, a gente também já está falando de uma evolução do PAN, que é o acesso temporário, né, conta efêmera. Controlado, né? Então, ao invés de você guardar a senha no PAN de um ativo, a senha está criada. Então ela tem que ser trocada, tem que ter uma manutenção dela. Rotacionamento. Para ambientes mais modernos, você consegue, por exemplo, dar uma permissão para a ferramenta e a ferramenta cria acessos temporários. Né? Cria, então, o usuário usa e depois ela remove o... efêmero. Ele não fica persistente, então você não tem manutenção dele. E aí você vê que as soluções estão evoluindo para o que era no passado, né? Você vai ter ferramentas apenas muito mais de gravação e monitoramento de atividades do que fazer a manutenção mesmo do usuário. Então, assim, essa também é uma técnica, porque a gente também quer diminuir esse trabalho que a gente tem pela quantidade, né? Quanto mais usuários, mais grupos, mais credenciais, maior é o trabalho, o processamento. Então, se você conseguir diminuir isso e focar mais na parte funcional da coisa, é mais interessante. Esse conceito que você comentou, será que a gente pode dizer que não talvez seja um hype, mas a próxima evolução? Como que a gente lida o IAM com passwordless? Eu vejo bem presente, assim, bem interessante. Ainda mais hoje em dia, né? A gente tem que botar um pouco em perspectiva o contexto de tudo isso, que a gente está falando ainda de conceitos e da maneira que a coisa é feita, sei lá, um usuário e uma senha, quanto tempo que você usa? 30 anos, 40, 50 anos? Né? Então, assim, é um formato que já meio que esgotou. Né? Saturou já. Né? Saturou. E o que acontece com o passwordless? Passwordless, ele tem crescido, ele nasceu e tem crescido da demanda e do risco que
ter um usuário, ter uma senha, acontecem. Porque até a gente chegar nisso, tem ali um meio do caminho ali que a gente pode falar, né? Que é a parte de múltiplo fator de autenticação. Por que que existe o MFA? Porque o usuário e a senha já não são suficientes para fornecer a segurança. Senha escrita no papel, você pode perder sua senha e ainda, falando em hacking, etc., senhas podem ser quebradas, então tem qualidade da senha. E mesmo que você tenha senha de qualidade 20 caracteres, envolvendo os 4 grupos, né? Maiúscula, minúscula, caractere especial, numeral, ela ainda não é o suficiente para manter a segurança. Se for vazada, inclusive, né? Então... Aí a gente entrou, né? Aí entrou-se com a ideia de que você tem que usar a senha, que é algo que você conhece, e o fator de autenticação, geralmente um token, um número, alguma coisa que é algo que você possui, tá na mão, tá no smartphone, tá no tokenzinho físico, que seja. Juntando essas duas coisas, melhorou muito. Mas não é também o suficiente ainda, não né? é suficiente. Já acharam meios de bypassar isso. Um exemplo que eu tava conversando essa semana com alguém, a pessoa estava reclamando que lá um dos acessos usa o da Microsoft. E aí você faz o login, e aí vem o alerta no celular, e aí você aprova. Esse era o fluxo normal. Aí agora, não sei se vocês perceberam que mudou, que você aprova, só que aparece um número na tela e você tem que digitar um número no smartphone. Sim. Sabem por que isso? Não. Porque acho que foi o Uber, recentemente, foi invadido, foi o Uber. Foi, aham. Que vazou a credencial do PAM deles? Na verdade, o que aconteceu? Como que eles chegaram até a credencial do PAM? A ideia foi o seguinte, eles usavam esse push. Então você recebe o push, aí aprova. E aí tem um ataque chamado MFA fatigue, né? Que é fadiga do MFA. Então assim, vamos também entrar já um pouquinho mais no técnico. Tudo Não bem. necessariamente você conseguiu a senha da pessoa, mas você pode ir num fórum aí, Deep Web, etc. Eles Nesse caso aí comercializam. foi na Deep Web, que eles pegaram a senha do usuário, Na né? verdade, muitas vezes eles não comercializam a senha. Às vezes o cara vende para você um token de sessão ativo do Caraca. portal da empresa. Olha Não é que nem a senha, é só o interessante. token de O autenticação. token tá ativo. E aí quando ele botar o token, ele bypassou, ele entrou no portal, só que ainda vai vir a requisição de MFA. Então o que eles fazem? O que eles fizeram, na verdade, e faziam? Começa a te mandar requisição do celular. Vai mandando. 100, 200, começa a pitar o celular. E aí o que você vai fazer? Você aprova. Você nem vai ver o que é. Você aprova Não, pra parar. eventualmente, ele vai te mandar num momento que você também está autenticando. E aí você vai aprovar, entendeu? E assim, imagina no meio do dia chegando 100 requisições de aprovação de Com token, 1.000 e-mail assim. pra ler, um você monte de coisa pra É fazer. um botãozinho do lado do outro. ali. Beleza, entendeu? Então, com isso, você aprovou uma requisição e ninguém sabe de onde está vindo. MFA fatigue. Assim como num SOC, numa ferramenta de eventos, você não pode ter muita coisa, porque senão você não consegue analisar. Com MFA foi a mesma coisa. Então, por isso que agora tem que ter o número. Então, você autentica o segundo fator e depois autentica que aquela requisição você sabe que foi. Porque é o mesmo número, bateu. Entendeu? Então, essa foi a maneira mais simples encontrada para aumentar a segurança desse quesito do push. Da autenticação, né? Agora a gente tem visto os fornecedores indo um passo além, que é colocando alguns outros controles na autenticação, mais contexto, né? Então, da onde que ele está requisitando, né? Que horário que ele está requisitando, enfim, outros controles para poder decidir se é uma autenticação saudável ou não. Né? E essa melhoria aí, principalmente no MFA, eles usam a combinação, né, do single sign-on com MFA, chama-se autenticação adaptativa, porque ele vai analisar uma série de outras coisas antes de simplesmente aprovar porque você botou o número certo ou aprovou de um dispositivo autorizado. Ele vai ver sua localização. Pô, você está na região que você costuma aprovar esses acessos, o horário, sei lá, muitas vezes até que aplicativos estão abertos lá na hora, você está logando da sua máquina corporativa ou das máquinas que você costuma acessar, né? Quando você fala de
Bring Your Own Device, né, BYOD, você traz a sua máquina, né, você loga com a sua máquina, é a mesma máquina. Tem detalhes assim até de, o sistema operacional do mobile que você está usando é o mesmo, né? Você tem um Android, de repente aparece um Apple e vice-versa. Ele analisa muito mais coisas antes de dar o ok. Então, assim, por que eu puxei esse assunto do MFA antes do passwordless, né? Porque você tem toda uma evolução. O passwordless foi uma evolução do conjunto usuário e senha com MFA para a gente começar a falar de uma maneira menos exigente para o usuário. Pro usuário. Mas eu senha penso, é um fardo, né? Senha é um fardo. É horroroso você ter que gerenciar senhas e que inclusive causam prejuízo, né? Eu gosto do conceito do passwords. Ainda tenho dificuldade de enxergar o futuro dele, porque nem todas as coisas você vai conseguir implementar o password. Né? Uma senha de administração de um servidor, de um banco de dados. Ativos legados, tem várias coisas. Alguns ativos vai ser muito difícil, talvez até impossível você substituir uma chave. Um servidor Linux específico de uma infraestrutura específica. Esse aí é um desafio, na verdade, não vou dizer eterno, mas vai ser um desafio ainda por muito, muito tempo, que a gente tem hoje, né? Que é quando a gente fala single sign-on, MFA, uma série de conceitos, tem empresa que às vezes tem aquele servidor com 15, 20 anos, aquela aplicação que e que não pode nem desligar, inclusive. Como é que você vai proteger esse tipo de aplicação? Então você tem que ter maneira... Ali você não pode mexer na aplicação. Então você tem que ter maneiras de criar camadas até a pessoa chegar naquela aplicação. Então você tenta isolar o máximo possível. E é uma dificuldade que vai continuar. Então você vai ter o custo de descontinuar aquelas aplicações e ter um ambiente mais moderno para você conseguir ir para um lado passwordless. E assim, o que eu enxergo já é uma tendência hoje. Então você tem algumas soluções, algumas possibilidades interessantes. Uma que tem sido muito usada em as empresas é o padrão do FIDO, né? Você usar a chave FIDO, né? A chave FIDO é basicamente uma chave de criptografia que você usa como se fosse um pendrive, então você tem que ter ele conectado para você ter o acesso permitido, mesmo colocando usuário e senha. Tem alguns que tem, e aí é onde eu vejo também a maior evolução, biometria. E aí a gente acaba até, se parar para pensar, hoje a gente está falando de um mercado aí de IAM que tem mais de 20 bilhões de dólares aí até 2030. Então é um mercado grande, é muito dinheiro, é muita evolução, porque tem todas essas mudanças. Você vai ter que conviver com os ambientes legados, on-premises, ambientes em cloud, aplicações cliente-servidor com aplicação Web3 já, totalmente adaptada. A gente fala de padrões de autenticação diferentes, então você está falando de aplicação que ainda usa usuário e senha local, LDAP, com padrões já bem mais modernos de gestão de identidade, né, de acesso, de autenticação. Quando você fala de padrão SAML, você fala de OpenID, OAuth 2. Tem vários. Esses caras já estão prontos para você integrar com biometria, com passwordless. Eles já são uma realidade. Mas e a aplicação legada que tá lá? Então você tem que... Esse é um desafio da equipe de identidade, equipe de segurança e equipe de TI, né? Lidar com esses caras. Mas continuando no assunto, né? A gente viu a evolução de acesso, usuário, senha, MFA, passwordless. E assim, digo ainda que vem mais por aí. Se a gente for falar de tendências, a gente pode até deixar um pouco mais para o final para entrar no detalhe. Acho bacana. Mas... uma tendência hoje, além do passwordless, é a tal da identidade descentralizada. Você vê que a gente vem caminhando para centralizar tudo, mas o futuro fala de identidade... Deixa para o final, senão a gente confunde aqui o tema. Mas um ponto interessante, né? Você viu que a gente seguiu evolução, usuário, senha, controle de identidade, provisionamento, ciclo de vida... E vem a parte de normativa, né? Que vem a terceira área do IAM, que é a parte de governança. Governança. Mas quando a gente fala de governança, a gente já precisa entrar na segmentação de IGA
Ou permanece com o IAM? É isso mesmo. É o IGA em si, né? O IGA ele é mais uma disciplina dentro do Dentro IAM. do IAM. Caramba. Então cara. lembra que a gente tem Interessante. gestão de acesso, Sim. privilégios PAN, IGA. e o IGA, a governança. Principalmente quem deu um reforço gigantesco na massificação da governança foi a SOX, né? Sarbanes-Oxley. Porque assim, não só você tem que ter o controle, conhecimento das permissões dos usuários e etc., mas você tem que fazer revisões periódicas. Você tem que garantir que aquele desenho que você tem de permissões, de usuários, de grupos, corresponde ao que realmente existe no seu ambiente. Sim. Naquele momento, né? Porque as coisas evoluem, né? Exato. As empresas evoluem, os sistemas evoluem, então a recorrência do SOX, né? É bem interessante. Sim, e aí a gente começa a entrar nessa parte de criar rotinas de verificação. Um exemplo simples. Você tem lá seus acessos e você tem amizade com o cara que é administrador e ele te dá um acesso a mais. Você não pode ter aquele acesso. Quando que alguém vai saber que você tem aquele acesso? Só se você fizer alguma besteira. É aí que entra a governança. Uma das principais atribuições do IGA é fazer a revisão. Falar, Gabriel tem esse perfil, tem essas 10 permissões. Ele está com 11. Tira aquela permissão e gera um relatório. A parte de governança em si. Então ele faz essa retirada ou adiciona. Fala, ele só tem 9. Coloca a permissão que está faltando. É nesse mérito que entra a parte de políticas, então, quando a gente envolve definição e criação de políticas, usando governança, usando ferramentas desse tipo. E aí na verdade, envolve desde o início lá que a gente está falando, desde a política de acesso da pessoa. Que horários que ela pode acessar, que aplicações. Aqui a gente já está falando da manutenção dessa política. Porque você já criou a política, os parâmetros, e você está mantendo ela íntegra e em funcionamento. Sim. A gestão e a criação de acessos, de políticas e as definições, né, propriamente ditas, tem que vir lá do início, lá do nascimento do projeto, do nascimento da identidade. Sim. Então, a gente viajou aí totalmente até chegar na governança. Sim. A governança ela é importante para fazer o fechamento do ciclo. Então, esses movers, esses joiners, o que vem lá do RH, o que vem dos outros sistemas. Tanto que existe um protocolo para isso, né? Porque se você parar para pensar, por mais que você centralize, existem ainda muitas permissões locais. Né? Então, a permissão lá no SAP, a permissão no CRM, no Salesforce da vida, por exemplo. Eles têm... esse é um problema também, né? Que a gente chama de ilhas de configuração, né? Sim. Porque se você parar para pensar, cada diretório, cada aplicação, cada um tem o seu jeito de organizar grupos, o seu permissionamento, sua política de senhas. Então você criar uma camada que homogeneiza isso, que centraliza, facilita a sua vida. Tanto que dos produtos que as empresas de identidade, em geral, comercializam é um diretório. Lógico, a gente vem muito de uma tradição de ter Active Directory, né? Mas empresas mais modernas já não têm o Active Directory. Muitas se valem do sistema de organização, permissionamento do provedor de cloud. Olha que interessante. Não é um problema. Usa o próprio provedor de cloud como... Porque ele já vem com a estrutura. Ele já vem com toda a estrutura de IAM. Se você falar de um AWS, por exemplo... Tem lá a estruturação de IAM no AWS. Tudo bem granular ali, tudo certinho. É muito bom. Que Só que aí vem o desafio. O desafio é que, a gente até falou, foi 100% para o AWS da sua infraestrutura? Claro que não. Tem outras coisas. Se a empresa não nasceu na nuvem já... Exato. Mas mesmo nascendo na nuvem, não vai usar um provedor só, vai usar vários provedores. Para muitas funcionalidades dos produtos, né, do IAM que já vem embarcado, você não consegue usar completamente porque ele não enxerga essa outra parte. E algumas empresas também têm a política de ter mais de um provedor de cloud. Tem o AWS e o Azure. Um não enxerga o outro. Por isso que você acaba tendo que
recorrer a uma solução externa, agnóstica aos ambientes, que aí você consegue enxergar suas clouds, seu ambiente on-premises e criar. Single sign-on, autenticação, Exatamente. confiar. Então, Entendi, assim, entendi. Muito por isso, a gente foca muito na funcionalidade e não tanto no ambiente em si. Tá. Você falou uma frase que me fez pensar um pouquinho e entrar num tópico que eu sempre falo, acho que fica até um pouco chato, mas acho que esse tema é muito, muito importante a gente entrar nesse tópico, que é análise comportamental. A gente sabe que hoje a gente consegue ter tecnologia que consegue analisar o comportamento na autenticação, né? O quão importante isso é numa ferramenta de gestão de identidade? Hoje é essencial. Hoje é essencial porque, como a gente falou, se você parar para pensar, você consegue, com mais ou menos esforço, você consegue bypassar, você consegue vencer todas as etapas de segurança de uma autenticação. Um usuário e uma senha, como a gente falou, às vezes o token de autenticação já vem pronto, né? Você só sobe ali no navegador, você já está dentro, Nossa, já passou o usuário e senha. É. Se você fala de MFA, muitas vezes o MFA a grande maioria dos casos é o quê? O smartphone. SMS, às vezes, tão simples que seja. Aí existe SimSwap, existe uma série de técnicas que você pode, entre várias aspas, clonar o chip da pessoa e você tem o número de telefone dela, recebe as requisições. Pelo menos o smartphone tem biometria hoje em dia, né? A maioria tem biometria e tal. Então, aí você vai, com mais ou menos esforço, você consegue bypassar todas essas etapas. É aí que entra a parte comportamental da coisa. A parte comportamental é você analisar não só como ele está entrando, mas também as ações que ele vai fazer a partir do momento que ele entrou. Você tem que ter as duas visões e elas integradas. Então, assim, legal. Autenticou da região, no horário, com configuração de máquina correta, entrou. Mas o que ele está fazendo lá dentro? Pô, você acessa 10 aplicações todo dia. Pô, hoje acessou 12 e começou a fazer uma série de modificações lá que muitas vezes tem um risco elevado. Vamos setar um alarme, dar um flag, analisar isso aí. Então, assim, a parte comportamental foi a evolução, como a gente veio falando. Usuário e senha, MFA, talvez até um passwordless, mas o comportamento, ele vai estar sempre ali. É uma estrada, né? É uma estrada. A gente está indo em várias evoluções, né? Sim, e a ideia agora, a próxima evolução, na verdade já está aí, né? Que nessa parte comportamental, você trazer todo o poder de um IA, né? De uma inteligência artificial. Você já começar a deixar e aí isso vai melhorar muito, né? Deixar o sistema aprender como o seu ambiente se comporta. Automatizações, inclusive. Exatamente. A gente tem falado muito sobre IA e o IA ele tem uma capacidade de olhar uma quantidade de dados que um ser humano não consegue, né? E colocando simples controles ali de restrições de acesso também não resolvem o problema. Então, o IA pode ser que venha aí para ser um braço muito mais efetivo de prevenção, né? Do que uma configuração errada. Ele cria toda uma nova, não vou dizer área, mas cria toda uma nova tendência, uma nova capacidade para a defesa. Eu vejo que os fabricantes que trabalham com identidade em geral não vão conseguir, enfim, ter muito sucesso sem IA nos próximos anos, né? Até a gente mesmo já tá olhando para isso dentro da nossa empresa. Por quê? Porque a parte comportamental ela sempre foi complicada, né? Primeiro para você aprender, porque comportamento, como é que eu sei que o comportamento é certo ou errado? Primeiro você começa com algumas definições mais estáticas. Precisa de um padrão, né? Mas depois, com o tempo, você precisa de amostras para aprender o que é normal. Pô, vou ver no dia a dia das pessoas. E aí depois você começa a ver as discrepâncias, né? No começo, com pouca amostra, a detecção ainda não vai ser boa. Depois de um certo tempo, com várias amostras, vai ficando bem melhor. IA encurta esse caminho.
IA vem para Ou seja, já é usado. Sim, Já é sim. usado. Assim, ainda muito... É muito mais uma automatização, uma parte algorítmica do que IA propriamente dita, né? As empresas ainda estão A inteligência por si só, né? Eu tô imaginando, ver se estou no caminho certo aqui. Eu tô imaginando duas estradas, então. Uma de inteligência, que já vem vindo de um certo tempo para melhorias de ferramenta. E uma outra estrada com novas tecnologias. MFA, Single Sign-On, o Passwordless. Eu acho que talvez a inteligência vai trabalhar junto com esses conceitos e tecnologias, né? Sim, sim. E ela vem para... Se você parar para pensar... Você falou das estradas, mas é meio que aquela corrida de 4 por 100, né? Que um vai passando bastão para o outro. A gente foi do usuário e senha para o usuário e senha com MFA, do MFA para o Passwordless, para o descentralizado. O que passou o bastão ainda continua correndo um pouco, mas depois ele para. Né? E é isso que acontece. O comportamento, ele tá ao lado disso tudo. Ele tá olhando tudo isso. Mas se você relembrar, todo mundo tinha uma ferramenta de detecção de ameaças. E ela tinha muito, até para identidade, ela tinha muito aquele jeitão de CIEM. Vamos pegando os eventos, vamos vendo o que vai acontecendo, correlacionando algumas coisas, né? E aquela correlação era uma regra fixa. Você fala, pô, se acessou em determinado horário, com determinada conta e determinada aplicação, me dá um flag. É estático. Se ele fez tudo isso, mas usou a aplicação B ao invés da A, não vai dar o flag. A inteligência artificial, ela é o próximo passo. Ela vai pegar tudo isso e você vai alimentando ela com questões de risco. E ela mesma vai calculando... Ela vai aprendendo, inclusive, com histórico scores de datasets ali, de problemas. Sim. Ela consegue aprender muito mais. E aí você une dois tipos de alimentação para ela. Uma do seu ambiente, né, que vai ter as amostras. O que você entende que é risco. E o fabricante ou comunidade vão criando presets. Vão criando receitas falando, pô, isso aqui eu sei que vai ser um problema em qualquer lugar se isso acontecer. Então você vai juntando essas duas coisas para melhorar a capacidade de detecção. Hoje tá se falando muito de GTI, né? Global Threat Intelligence, sim, né? Então é aquela coisa, né? Juntos somos mais fortes, né? Então a gente precisa compartilhar esses conhecimentos, né? E o IA, acho que ele tem essa função também de ser um agregador de conhecimentos. Sim, né? Sim. E muito disso, esse GTI, né, já é um conceito antigo que eu comecei a ver ele muito na parte de endpoint, né, antivírus, né, na minha época de McAfee, em que cada endpoint instalado, ele mandava metadados do que ele estava detectando, do que ele estava vendo nas máquinas para uma rede global. Era processado, isso aí era distribuído também depois de volta para todo mundo. Então, por exemplo, uma nova ameaça, um novo vírus, ele era detectado, reportado e tratado muito mais rápido. Porque o processo tradicional, há uns anos atrás, era teve a infecção. Pô, não pegou, o antivírus não pegou, acontece. Me manda uma amostra, manda para o laboratório produz a vacina. Pô, vamos distribuir a vacina. Com esse conceito, isso ficou muito mais rápido. E para identidade, para gestão de acesso, comportamento, é a mesma coisa. Você começa a aprender técnicas, problemas e comportamentos, criar receitas, relatórios, por exemplo, para um PCI, para um SOX, para demandas específicas que você tem que reportar incidentes específicos. Então você já vai criando também maneiras de você automatizar a melhoria. Não necessariamente a criação, mas a melhoria desses itens, né? Que massa. A gente falou de conceito, falamos de autenticação, MFA, Single Sign-On, entramos até em Passwordless. Acesso dinâmico. Mas eu queria entrar em uma outra parte, que eu acho que é muito importante, que eu acho que consegue ajudar pessoas nessa área. Como
eu defini, estudei todas essas dicas que você viu. Sim. Eu falei, eu preciso ter um IAM. Vamos para a parte prática. Vamos para a parte prática. Qual talvez seja o melhor caminho para eu implantar um PAM? Eu integro o IAM em si com o time de RH e acabou? Não preciso fazer mais nada? Não tenho nada. Quero começar agora, entrar nesse mundo, pôr o pé nessa piscina, né? A implantação em si, você pode falar um pouquinho sobre? Sim. Seria bom se fosse só colocar, integrar e falar, beleza. É simples. Tá integrado, nunca mais toco nele. Tá seguro, né? Next finish. Maravilha. E um dia tá integrado. Se fosse assim, né? Tá todo mundo desempregado aqui, né? Sim. Mas a principal ideia, eu acho que não necessariamente você tem uma solução, você tem um produto, mas você tem uma organização. Você entender, fazer um levantamento de risco, levantamento de ativos, você entender o que tem no seu ambiente. Porque a gente falou aqui muito da identidade, mas a gente falou muito pouco, por exemplo, de supply chain, mas se você parar para pensar na questão de você ter credenciais que operam aplicações, que executam tarefas, as credenciais não humanas, elas geram toda uma questão de identidade, acesso, um monitoramento diferenciado. E é a parte mais difícil de se conhecer de um ambiente, que envolve documentação de aplicações, envolve outras áreas que não estão, hoje em dia nem tanto, mas não são tão habituadas com essa gestão. Então você precisa, eu acho que... Tem um aspecto cultural de maturidade da empresa, né? Então... Eu não quero trabalhar mais, né? De documentar, de ter esse controle, ou de pensar... Assim, se a gente olhar, hoje em dia já é mais comum, mas há muitos anos, e se você olhar para o legado, aquela história de envolver a segurança em si no processo de desenvolvimento, né, aquele security by design, não existia, era raríssimo. Hoje já é um conceito mais exigido, né, porque você sabe que lá na frente pode gerar um problema maior. Então, assim, para começar, eu acho que um bom levantamento de ativos, um bom levantamento de... um inventário, basicamente, papéis, pessoas, processos. Porque aí você consegue, em cima da... Lógico, você tem que ter informação. Em cima dos dados, você consegue determinar riscos. Qual que é o seu risco maior hoje? Um usuário privilegiado que acessa um servidor ou as pessoas que estão entrando no seu ambiente sem autenticação MFA? Nossa, é uma pergunta excelente essa daí. E aí você vai tomando a decisão de negócio. Isso aí vai virar um corte. Tá vendo? E aí você vai tomando as decisões de negócio. Vai vendo por criticidade, né, dos problemas. Exato, mas para você avaliar isso, você precisa de informação. Então, assim, você ter todo um levantamento, você conhecer o seu ambiente, eu acho que é o primeiro passo. E não tem um playbook que serve para todas as empresas, receita, né? Não. Cada empresa é uma empresa diferente. Às vezes tem muito... E aí você tem que ver os motivadores. Ótimo que toda empresa pensasse, fala, pô, tô com um nível de segurança baixo, preciso colocar uma gestão de identidade, um IAM no meu processo. Algumas empresas começam isso porque, pô, tive uma falha de segurança, tive um roubo de informação. Casos de empresas X, Y e Z. A pessoa saiu da empresa e eu descobri que ela ainda consegue acessar Muito comum. Cara, são Muito casos comum. Que a gente vê no dia a dia. Muito comum. E muitas vezes o motivador é isso. Então, nesses casos, como já tem um problema, vamos focar no PAN. Né? Que aí a gente já corta o acesso de todo mundo, coloca uma interface centralizada e todo mundo vai acessar dali. Quem tem senha antiga, a senha não vai funcionar mais, porque você trocou todas. Beleza? É uma possibilidade. Daqui para frente, vamos falar de Access Management, vamos falar de Single Sign-On, ou não, vamos começar a falar de uma provisionamento, para esses acessos começarem já a aparecer certinhos, né, já aparecer automatizado. Não tem uma receita, vai da necessidade. No caso é uma decisão para melhorar a segurança, vamos levantar informação, vamos aproveitar, né? Não posso corrigir o que eu não conheço. Mas no caso de incidente, vamos focar, vamos ver qual que foi o tipo de incidente.
Então, essa é a ideia. Acho que contratar um bom especialista influencia também, né? Tem que saber, né? Tem que saber conhecer o mercado, conhecer soluções e ter essa vivência, né? Porque Com muita toda coisa a certeza. gente tem aqui da vivência, né? O Geraldo vai deixar o contato dele. Exatamente esse o papel dele. Não, com certeza. Eu não esperava menos. Cara, a gente falou bastante coisa. Entramos agora até como falar de implantação de IAM, muito, muito bacana abordar na prática. E eu queria entrar no assunto final contigo, para passar uma dica agora para o pessoa física. Tem muitas pessoas que às vezes estão migrando de área, que entrou agora numa faculdade de TI e tá lá totalmente perdida em qual segmento ir, não sabe se vai virar dev, analista de segurança e por aí vai. Mas existe um mundo de identidade. Você mesmo falou que tem empresas que contratam profissionais focados em identidade, Tem né? áreas dedicadas a isso. Talvez, o que você dá de dica para as pessoas que têm esse interesse, que falam, nossa, eu acho que eu vou me inscrever numa vaga que é analista de IAM de uma empresa X? Vamos começar pela história, né? Eu acho que todo mundo aqui, né? Ninguém fez um curso de segurança e entrou direto numa área de segurança ou de identidade, né? Eu, no começo, quando eu tava fazendo faculdade, no colégio, eu queria mexer com redes. E aí segurança foi uma consequência, né? Uma área Então, só de segurança. Né? É sempre algum estopim que acontece aí você fala, pô, segurança, pô, legal. Ou você já estava trabalhando com dev, com redes, e alguém falou, cara, cuida aqui do antivírus também, né? E aí todo mundo, né? Mas o principal, eu creio que você, assim como desenvolvimento, assim como outras áreas, você hoje consegue entrar na área não necessariamente tendo conhecimento extremamente técnico. Tem muita gente de processos, tem muita gente se você falar em desenvolvimento, áreas de DPO. desenvolvimento principalmente. Você tem a área funcional. Sim, tem pessoas que são encarregadas de desenhar processos. E que não tem- Analistas, não- testadores. e que não tem formação técnica, né? Exatamente. Então, assim, a migração das áreas, ela é muito interessante nisso. Você pode, tendo foco mais específico em processo, já é uma entrada para você ir para uma área de identidade, governança, porque você não vai ter que operar a ferramenta. Você tem que entender os processos envolvidos naquela verificação, naquela atividade de gestão. Agora, se você quiser ir para um lado mais técnico, ótimo. Eu acho que hoje em dia eu recomendo para todo mundo, né? Primeiro você tem que ter já um conhecimento mas investir em cursos, certificações da área de cloud. Porque é o caminho sem volta. É o caminho sem volta, né? É o presente e logo vai ser o único, ou boa parte do único meio que a gente vai trabalhar. Então, assim, tá muito ligado nas novidades de cloud. Certificações. Certificações, as de mercado, primeiramente. Você tem certificações muito boas de segurança que te permitem entrar nas áreas. Então, por exemplo, quando eu estava começando, eu tirei o Security Plus, por exemplo. Da CompTIA? Da CompTIA eu acho sensacional, porque ela não é avançada o suficiente para você, começando, não conseguir tirar, mas ela também não é uma certificação que vai... Desconhecida. Ela tem um respaldo. Então, Security Plus é uma... Dica de curso pro pessoal que queira talvez seguir? Será que já fazer um cyber já Então, ajudaria? Sim, ajuda. Hoje não, eu, por exemplo, fiz engenharia 5, 6 anos, mas hoje em dia cursos mais curtos e até a distância já ajudam, como você falou, principalmente quem está em transição de carreira, né? Então o cara consegue continuar trabalhando, fazendo o curso até ele já ter a segurança em si de, não, agora eu vou aplicar para vagas de... A maioria das pessoas que entram nessa área é uma transição mesmo, ainda, né? Ainda é uma transição, não é? Sim. Algumas fazem aquela transição de, quero mudar totalmente, vou sair da empresa, vou procurar um trabalho nisso. Outras conseguem até internamente nas empresas, né? Dependendo da empresa que ele trabalha. Sim. Outro ponto que eu ainda cito e
e coloco como um diferencial para muita gente é ter um inglês bom. Não, inglês Como o Cooper virou fala, língua hoje em dia não é nem principal. essencial, é a base. Não, o né? inglês não é mais língua secundária, Não. é língua primária, né? Então, assim, eu vejo profissionais muito bons, altamente certificados, experientes, mas que ainda não falam um bom inglês e assim, isso restringe as possibilidades de crescimento dessa pessoa. Sim. Faz Assim, perder vaga também. Até no aprendizado, né? Tudo que você vai aprender hoje em dia, melhor website, melhor documento tá em inglês. Olha, eu duvido você ler um artigo, um documento, um e-book de cibersegurança e não encontrar pelo menos ali em inglês. vários termos em Aham. inglês. Entendeu? Os buzzwords. Não só de cyber. Quando eu programava... Não só os eu programava buzzwords, tudo em mas inglês. os termos mesmo Sim, de, sim. de mercado. Né? Não, e assim, você muitas vezes vai encontrar coisas em fórum, em, sei lá, como você falou, documentações já em inglês. Então, assim, tudo o em inglês. Tudo, o inglês tudo. é uma demanda. E se você quiser expandir os horizontes, lógico, ter um outro idioma. Idiomas levam tempo, mas o inglês é essencial. Então, Sempre tá tentando aprender, né? é importante, mas assim, idioma e ter já suas certificações, ou ter um estudo, um conhecimento cloud, algo mais de hoje em dia, é interessante. E falando mais de hoje em dia, como eu falei, vamos falar de autenticação descentralizada. A gente já começa a usar inteligência artificial, já começa a usar certificado, né? O conceito de certificado, mas não necessariamente. Você tem a sua identidade. Você começa a ter conceitos de... Como que é o nome do Bitcoin? Blockchain. Blockchain? Vai se usar blockchain para autenticação Falando em descentralizada. descentralização, a tecnologia blockchain é isso aí. Esse é o futuro. E assim, você viu que a gente convergiu sempre para centralizar tudo. E a ideia agora é a pessoa, assim como a identidade da pessoa já é o perímetro, ela também cuidar da própria autenticação. Ela ter os devices dela, conectar na máquina. Se você pensa em Web3 e as aplicações mais modernas, o conceito já é esse. A tendência é que você tenha autenticação descentralizada para muita coisa. Então esse é o futuro. Aí estava lendo uma matéria esses dias, que assim como a gente fala de IAM, é um mercado lá de 20 a 25 bilhões de dólares até 2030, a autenticação descentralizada é mais de 100 bilhões de dólares. Isso é estimado. Por quê? Porque não vai envolver só a autenticação de você na sua empresa. Vai envolver essa mesma autenticação, você vai poder usar para uma loja online, para um site do governo, para tudo. Então é um mercado muito maior, é um mercado que você vai atingir. Quando a gente fala de mercado, eu sempre gosto de usar a figura que a gente usa do PAN para o IAM. Então, quando você fala de PAN, você está falando de um subgrupo. Então, em termos mercadológicos, você tem uma quantidade de licenças, pessoas menor que você vai atingir. Quando você fala de IAM, você está falando de todo mundo na empresa. Então, já é uma quantidade maior. Quando você fala de autenticação descentralizada, você está falando das empresas e das pessoas físicas. Olha como o universo cresceu. Então, assim, a ideia é você ter esses conhecimentos. Então, tem gente que é mais antenada, tem gente que é mais curiosa. Tem gente que é mais técnica. Estuda blockchain, estuda... Acho que a curiosidade é a chave, né? A pessoa, para trabalhar com segurança, ela tem que ser curiosa. Tem que ser curiosa. Com TI em geral, né? Não só com segurança, né? E essa curiosidade, uma coisa que abriu o caminho para muita gente, tanto em áreas técnicas como não técnicas, você pode ver que muitas soluções hoje, elas já focam em low code, no code. Então, assim, a pessoa não precisa ser um programador para desenvolver alguma coisa, ou desenvolver uma aplicação, Hoje é bloquinhos que você arrasta, quadrado. E assim, é uma linguagem funcional e é muito facilmente entendível, né? É fácil de absorver para quem não é técnico. Sim. Então, assim, você tem que ter muito mais um estudo de lógica do que de uma programação. Se você olhar na parte técnica, até a configuração de muitas ferramentas de identidade, para você criar o fluxo de aprovação, o fluxo de criação de usuário, o fluxo de como o usuário vai sair lá do sistema de RH,
hoje muitas delas são no code. Você não precisa mais saber lá o nome do campo, né? Digitar o nome do campo, equals e etc. Não, você coloca o quadrado, a entidade, vai ligando os pontos, alguns é a lógica são barras. daí, né? Você vai usar mais a lógica. Então, e isso aí serve até para você delegar algumas atividades para o gestor da área e não sua equipe ter que fazer todas essas questões de aprovação. E para quem está entrando na área, também é um alento. Porque hoje a pessoa não precisa mais mas gastar lá 2, 3 anos até ficar bom numa linguagem para conseguir trabalhar. Apesar que eu recomendo todo mundo aprender a programar, mas tem gente que não gosta. Eu acho mais importante, Cooper, lógica. Lógica, sim. Eu acho que não necessariamente a programação, mas a padrão. lógica, né? Você aprender a lógica, porque tudo em TI, né? Tudo em segurança vai funcionar sob uma certa questão lógica, né? Você vai ter os mesmos operadores, você vai ter as mesmas questões. Vai adaptar para uma linguagem? Vai aprender? Ótimo. Mas senão você vai conseguir sobreviver e vai conseguir prosperar na área, né? Então, aprender COBOL agora, né? Não. Precisar não precisa, mas é interessante. Foi longe, né? Gabriel, foi longe. É interessante, né? Pra quem não sabe, Agora né, voltou COBOL, lá. 1980. pra quem não sabe, COBOL é a linguagem usada desde os anos 60, 70. Por aí. Mas, cara, muito bacana. Acho que a gente deu bastante dica pra quem quer, inclusive, migrar de área, que acontece muito com TI, né? E abordamos bastante coisa sobre AM, dicas pra empresas, inclusive, né? Vimos a importância, né, de o quanto vale a pena você se preocupar com o seu ciclo de vida da sua identidade, o que é uma identidade, inclusive, né? E, Geraldo, cara, quero agradecer esse bate-papo que a gente teve, passou muito rápido. Se ficar mais tempo, o pessoal já briga aqui. Senão, aí a gente é melhor fazer outro episódio, senão fica 2 horas aí cansa. A gente fala por horas aqui. E assim, boa parte das dicas aí que a gente deu servem para pessoa física também, né? Claro, então, claro. Assim, recomendação. Usa MFA, usa Um segundo fator de autenticação, ativa o SMS, o token no seu e-mail, nas suas contas, é uma proteção adicional. Eu produzo vídeos aí no LinkedIn, no meu canal. Isso que eu queria falar, pra tu deixar um espaço agora pra falar do Geraldo em si, como faz pra te contatar, sim. Fica à vontade, cara. Já agradecendo não só a oportunidade aí, o espaço, o meu LinkedIn, né, eu atendo muito pelo LinkedIn, tem as mídias, mas o LinkedIn é Geraldo... A gente vai deixar o link Bravo. do LinkedIn do Geraldo na descrição. Eu tenho um canal, né, o Segurança e Informação, né, @cginfo, né, segue e info, tudo junto. Bem legal aqueles vídeos então lá. Eu tenho em todas as mídias, tem no YouTube, tem no Instagram, tem até no TikTok, a gente publica. E assim, eu faço séries, né, então tava fazendo recentemente uma série sobre senhas. Então tava falando da qualidade da senha até chegar no ponto que ela não é mais o suficiente. Vamos botar um token, vamos botar um outro fator. Pô, pega incidentes. Pô, aconteceu recentemente aí de MFA fatigue. Acharam um papel com usuário, senha, endereço de VPN, etc. na frente do Pentágono lá nos Estados Unidos. Então, assim, você vê como... Então, eu vou comentando esses acontecimentos e esses são os meus canais atuais. Bacana, Legal, muito bacana. obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a Acessem, oportunidade. por favor, vai estar lá na Prazer. descrição. Pessoal, curte, comenta. Qualquer dúvida, pergunta aí que a gente tá aqui para ajudar. Cooper, Bruno, obrigado pela presença novamente. Mais um episódio patrocinado pela Vault. Acessem o site, a gente viu de novo a importância de se preocupar com acesso privilegiado. Então, muito importante, acesse lá. E se você quiser continuar acompanhando tudo que acontece além do Firewall, acompanhe os próximos episódios. Obrigado, até mais. Valeu.